Tudo bom? Então vamos lá, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, tudo bom, meu amigo? Que a graça de Deus hoje possa nos ajudar nas respostas que a gente tem para dar. Já se perguntou por que precisamos nos confessar com um sacerdote? Por que a gente não pode ir direto a Deus? Pois bem, a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos começar pegando aqui nas Sagradas Escrituras. Então eu tenho aqui, primeiro Mateus, capítulo 9, do versículo 5 em diante. Com efeito, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa, e vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus por ter dado tal poder aos homens, no plural, aos homens, o poder aos homens, plural. Ok? Próxima passagem. Agora, Tiago, capítulo 5, do 13 em diante. Vamos lá. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros. Presbíteros, sacerdotes, ok? Da igreja para que orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então, Tiago capítulo 5 está falando que se alguém está doente, chama lá o sacerdote deve fazer a oração sobre ele e esse sacerdote terá autoridade para curar enfermidades, principalmente ali naquele sacramento da extrema-unção. E se tiver pecados, seus pecados serão perdoados. Isso aqui não é propriamente uma confissão, é uma oração que perdoa pecados. Isso aqui serve para mostrar que o sacerdote tem autoridade na terra para perdoar pecados. E agora vamos ver o que Cristo disse aos seus apóstolos. Ele não disse a mim, ele disse a um apóstolo. Então, discípulo é diferente de apóstolo, ok? Vamos lá, João capítulo 20. Já coloquei aqui. Então, João 20, do versículo 22 em diante. Dizendo isso, nosso Senhor Jesus Cristo soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, esses lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, eles serão retidos, ou seja, não serão perdoados. Então, Cristo disse isso a apóstolos. Então, aqui já fala de apóstolos que têm autoridade de perdoar pecados ou de não perdoar pecados. E claro que isso aí não é Cristo dizendo que o apóstolo virou Deus. Assim como lá em Mateus fala, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Ora, vocês acham que é mais fácil levantar um coxo de nascença, que nunca andou na vida, nem tem pernas para isso. Ele tem as pernas tortinhas. É mais fácil fazer um homem desse recobrar a plena saúde das pernas, do corpo, ou é mais fácil orar pelo perdão de pecados? Então Deus está mostrando que se os homens, lá em Mateus, lembra do plural, Deus deu tal poder aos homens, pois é, se os homens têm autoridade na terra para fazer milagre, e tem, claro que é sempre Deus que faz, é sempre Deus que perdoa o pecado, é sempre Deus que faz milagre, que cura, que faz qualquer coisa. Ele é o motor do universo, o motor imóvel, a causa primeira de todas as coisas, segundo os antigos filósofos, falado também por Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, tá? Então, se Deus que faz tudo, mas ele prefere fazer através de seus filhos, e ele faz coisas difíceis através de seus filhos, como, por exemplo, curar, fazer milagres, por que ele não pode, através de seus filhos, também perdoar? Simples. Então, Cristo está mostrando que se ele, por meio de nós, faz coisas difíceis, também poderá fazer as fáceis. Então, tendo visto na palavra de Deus sobre a confissão, sobre a autoridade que Deus deu a homens de perdoar pecados, vamos agora
entender por que é mais importante que a gente possa se confessar nos casos graves, pecados graves, que eu poderia falar diretamente com Deus, não é isso? Não era mais fácil? Ora, mas diz lá na geometria matemática que o menor caminho entre dois pontos não é uma reta? Não. Na verdade, na igreja, na economia da salvação, no corpo místico de Cristo, o menor caminho entre dois pontos não é uma reta, como na matemática e na lógica humana. A menor distância entre dois pontos é o amor. Então, eu oro por você, você ora por outra pessoa e todo mundo precisando de todo mundo. A palavra de Deus também diz: um é como se fosse o olho do corpo, o outro o braço. E o braço não pode falar que não precise do olho. E a perna não pode falar que não precise do joelho, ok? E o cotovelo não pode dizer que não precise do ombro. Tudo tem sua função, apesar de serem diferentes os membros. Então, Deus preferiu, na economia da salvação, formando a sua igreja, que um precisasse do outro para que o amor acontecesse no meio de nós. Um ajudando o outro é a prática da caridade e do amor. Mais rápido, se você falar: Nossa Senhora, ore por mim junto a Cristo. São Francisco, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Por quê? Primeiro, porque diz a palavra de Deus que a oração dos justos, Deus está atento. É no Salmo. O ouvido de Deus está atento ao pedido dos justos. E eu sou pecador, não sou justo. Mas quem está lá no céu já não tem mais pecado. Então é justo. Então a oração dele é mais poderosa que a minha. Segundo, porque quando um ora pelo outro, o amor acontece na igreja. Senão nós seríamos uma igreja muito cheio de egoísmos, em que cada um prefere ficar em casa orando a Deus diretamente, sem precisar passar por um sacerdote. Assim como nos milagres, nas curas, Deus prefere usar a mão de um sacerdote, a mão de um leigo para curar, a mão e a oração de um irmão da igreja por você, assim também na hora de perdoar pecados. Ele prefere que você precise de um sacerdote. Ele prefere que a igreja seja necessária em sua vida, porque ela é o corpo de Cristo. Lembre-se, se você é o braço, não pode dizer que não precisa da perna. Eu posso pedir perdão para Deus diretamente, eu não preciso de um sacerdote. Sim, você precisa porque Deus preferiu assim. Ele preferiu que você, através da oração de São Francisco lá do céu, recebesse com mais favor, com mais velocidade e com mais perfeição a graça que você pediu. Ele preferiu que você, em vez de poder caminhar sozinho, precisasse da oração dos outros. Ele preferiu que você, em vez de pedir perdão a Deus sozinho, precisasse de um sacerdote. Então, como você pode perceber, a ideia de Deus é muito mais perfeita. Ela acelera a graça, ela torna a graça mais perfeita. E a igreja, em sua sabedoria, como depositária da fé e da verdade, elucidou esse mistério que lá em Tiago, capítulo 5, fala desse sacerdote. Se alguém está doente, ora, ou qual é a pior doença que existe? Senão o pecado que te afasta de Deus. Essa é a pior enfermidade. Tudo bem? Então, assim como nas enfermidades físicas, na enfermidade espiritual, Deus prefere que você precise de alguém. Prefere que você precise de uma oração, de uma intercessão, que no meio da igreja nós chamamos de confissão e a oração que o padre faz depois. Repare que não é só confessar. Tem que se arrepender verdadeiramente do pecado para que funcione. Tudo bem? Então, se arrepender de verdade, passa por 3 coisas: sentir o remorso, buscar fazer penitência e reparar o dano. Então, se você fez isso, confesse o seu pecado, deixa o sacerdote fazer por ti uma oração poderosa e tua enfermidade espiritual, que é o pecado, será curada, porque é mais fácil perdoar pecado do que curar, segundo a palavra de Deus. E também é melhor que você vá confessar o pecado em vez de se confessar sozinho a Deus, precisando de um sacerdote, porque assim você vai passar pelo sacrifício da vergonha, de ter que falar, expor a sua vergonha diante de um sacerdote. E isso não deixa de ser um sacrifício contrário ao que Adão e Eva fizeram, porque Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam. E agora, quando nós, católicos, pecamos, a gente vai e conta o pecado. Isso tira metade da força do mal ao nos tentar novamente com esse mesmo pecado. Você passa a ter mais força contra ele. Quanto mais você esconde, mais forte fica o pecado. Como você fala para um sacerdote e recebe a oração se arrependendo do pecado, recebe a oração do sacerdote para o perdão do pecado e a cura dessa enfermidade espiritual, Deus vai lá e te dá uma força muito maior e enfraquece o mal. Então, é outro motivo pelo qual você precisa confessar, principalmente os pecados graves.
para que você passe pelo sacrifício de superar a vergonha e, em vez de se esconder atrás da moita, como Adão e Eva fizeram, expor o pecado para torná-lo vencido em sua vida. Uma vez que você venceu a vergonha, você também vai ter força para lutar contra a nova tentação que vai voltar. Então é isso. Se você tem algum pecado grave, corra numa confissão. Não espere, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se você ama a Deus, você busca viver a sua santa igreja, precisando da oração das pessoas, de sacerdotes, precisando do apoio dos irmãos. Todo mundo precisando de todo mundo, nós temos um corpo mais perfeito, interligado por meio do amor e do Espírito Santo. Valeu!